Sejam bem-vindos a mais um Delegados na Escuta, o podcast da DEPOL, que é um papo sobre segurança pública, temas jurídicos e política. E hoje, Cássio, nós temos aqui na bancada Cássio Kellyton, meu compadre, e teremos a oportunidade de entrevistar uma figura icônica, né, que foi o primeiro delegado de polícia, que foi chefe da polícia à época no primeiro concurso. O concurso, afinal de contas, estamos com a carreira fazendo 30 anos, e para continuar com esses episódios temáticos especiais, convidamos aqui uma célebre autoridade, né, hoje já de chuteiras penduradas, mas que continua fazendo história. Então eu vou deixar então, Cássio, para você apresentar o nosso convidado e a gente iniciar esse nosso bate-papo. Doutor Paulo, seja bem-vindo. Doutor Paulo, para quem não conhece ainda, Doutor Paulo foi delegado da Polícia Civil do primeiro concurso, é um sergipano de Nossa Senhora da Glória. Antes de ser delegado, era técnico em edificações, trabalhou pela CEOP, pela DESO, antes de assumir inicialmente o cargo de delegado comissionado, antes de passar num concurso, e depois de aprovado um concurso, foi nomeado como o primeiro delegado de polícia de carreira a assumir a chefia da Polícia Civil no estado de Sergipe. Seja bem-vindo, doutor Paulo. Obrigado. Doutor Paulo, essa sequência de episódios específica sobre a carreira de delegado de polícia, a gente começou a fazer esse ano por conta dos 30 anos da carreira de delegado. Sim. 30 anos desde quando o senhor e outros colegas, os 18 do Forte, passaram e assumiram a liderança da carreira aqui no estado de Sergipe. Sim. Já fizemos um programa anterior com o doutor Flamarion e o Gildão, que falou sobre o início de tudo, a dificuldade que tiveram para começar a carreira aqui no estado de Sergipe. A política não queria que isso fosse feito, né? Inclusive, houve um acordo para que tivesse concurso especialmente para a capital, porque o concurso do senhor é o concurso para assumir as delegacias da capital, Sim. Né? Especificamente para isso. Tivemos lá em 2004, também, salvo engano, na gestão do Dr. Jocélio, quando o Dr. Jocélio era presidente do sindicato, a criação da lei da carreira de delegado de polícia. O senhor provavelmente já era o delegado-geral nessa época. Sim. Eu quero que o senhor fale o que o senhor encontrou na Polícia Civil antes da chegada do senhor, antes do concurso público, e o que mudou depois do concurso público com a chegada do senhor e dos outros 17 delegados de polícia. A mudança é brusca, né? É enorme. Como você disse, eu assumi inicialmente como delegado comissionado a convite do chefe de gabinete da superintendência na época, que era o hoje destacado procurador de justiça, doutor Rony Almeida. Ele estava promovendo uma espécie de transição. Como a polícia ia fazer o concurso, ele começou a colocar bacharéis em direito, né, para ir melhorando a qualidade, já prevendo uma transição. Né. Quando veio o concurso, sim, então eu fui nomeado em cargo em comissão para esse período e em seguida teve o concurso. Isso foi que ano, doutor Paulo? 93? Isso foi 93. 93, certo. Aí veio o concurso. Eu não tinha me preparado muito, embora já na época da minha faculdade, a doutora Jussara Leal, vocês não conhecem, mas todo sergipano conhece, era uma Curso Jussara, né? Professora Jussara. Ela era uma destacada professora de Direito Penal e ela dizia que ia ter esse concurso, que era importante a carreira, fazia menção que Sergipe era o último estado a ter carreira, né? E eu nem me tocava, a carreira de delegado. Para mim, delegado era aquilo que eu conhecia, né? Aquilo que eu conhecia. Comecei a me interessar um pouquinho. Aí estava lendo um livro indicado pela doutora Adélia Pessoa, A Luta pelo Direito, de Dalmo Dallari. É um destacado jurista do estado de São Paulo, um dos baluartes lá da Faculdade de Direito de São Paulo. E lá ele faz uma digressão sobre as carreiras jurídicas, né?
Aí, quando chega na parte do delegado, ele diz um monte de coisa bonita lá. Eu digo, rapaz, delegado é isso tudo? É maravilha, eu vou querer ser delegado. Eu fiquei nessa expectativa do concurso, mas não levei muito a sério. Comecei a estudar um pouquinho quando entrei na polícia. E aí, passei no concurso. Eu estava dizendo aqui, antes da gente começar esse bate-papo, que teve um episódio interessante, que o salário era muito pouco e eu preferi assumir um outro cargo no TRT, onde eu havia sido aprovado também como oficial de justiça avaliador. Mas aí eu avaliei, né, e levei esse pleito ao doutor Flammarion, que eu podia voltar, porque as vagas remanesciam, eram 55 vagas, só tinham sido ocupadas 17, as vagas remanesciam, era do interesse público que essas vagas fossem preenchidas, eu não havia assumido, então não tinha esse impedimento, e eu fiz esse requerimento, o doutor Flammarion topou com a força da autoridade dele, né? Um dos secretários que mais tinha prestígio junto ao governador, que eu conheci, que eu convivi, e eu voltei. Tenho essa dívida de gratidão com ele. Ele esteve por aqui, ele não chegou nem a mencionar isso, é uma informação interessante. Então, o senhor saiu para assumir o TRT, chegou a ficar quanto tempo lá? 7 meses. 7 meses. Eu saí no mês de abril, no mês de maio, parece, e dia 20 de dezembro do mesmo ano eu já estava de volta. De 2020, de 94. 94. Isso já foi após o concurso? 93, sim, 93. Já tinha sido feita a academia de polícia? A academia de polícia é um tema à parte. Certo, mas ela foi feita antes. Não, foi feita antes. Certo. Sim. Se a gente tinha cursado a academia de polícia. Sim, já tinha sido nomeado os outros colegas. Sim, já tinha sido nomeado os outros colegas. Entendi. Eu quero voltar um pouquinho no tempo. Quando o senhor assumiu quando o senhor foi fazer a academia de polícia em Minas Gerais, e o doutor Flammarion já disse aqui por que foi em Minas Gerais, né? Que ele encontrou o diretor da academia de Minas Gerais, que era um deputado estadual, em Israel, salvo engano, na Alemanha, e lá conseguiu, o cara fez um convite para que vocês fossem para Minas, que era uma das melhores academias do Brasil. De fato. E vocês foram para lá. Quando o senhor foi para lá, o senhor já estava aqui nomeado como delegado comissionado. Sim. E o senhor estava... Em que local o senhor estava nesse período aqui em Aracaju? Então, a minha primeira unidade na Polícia Civil foi na Delegacia de Delitos de Trânsito. A coincidência. Coincidência onde hoje minha filha trabalha. Naquela época, ela existia por lei, mas ela estava, como ela falou aqui, né, numa caixa de papelão, ela estava numa caixa de papelão lá na Delegacia de Furto de Veículo, que o titular da época, doutor Conrado Alves, que até já é falecido, acumulava furtos de veículo, polinta e delitos de trânsito. Não precisa nem fazer muita digressão que delitos de trânsito ficava à margem. Não dava tempo. Não dava. Então, aí, Gildão me chamou, me nomeou lá para delitos de trânsito, e eu peguei os inquéritos que tinha lá começados e fui para uma única sala num prédio que era a escola de polícia na época, para começar esse trabalho. Quantos agentes eu tinha? Nenhum. Quantos agentes eu tinha? Nenhum. Então, com muito jeito, pegando de onde sobrava não que não sobrava, onde tinha mais ou menos indesejável. Bom não tem nenhum sobrando, né? Até hoje, viu? Não mudou nada. Essa lógica se mantém. Essa lógica se mantém. E aí tem uma equipe de 3 pessoas, nenhum tinha nunca feito um inquérito. Aí eu me lembro de uma colega, eu vou evitar citar nomes, porque de repente eu cito outros, cito uns e não cito outros. Uma colega disse, Paulo, eu digo, não, você não precisa saber. Quem precisa saber sou eu. Porque existia, talvez ainda tenha isso, mas existia uma prática que o escrivão era o dono do inquérito. Era ele que fazia as ouvidas, era ele que fazia tudo, e depois ele trazia aquele bolo de papel que eles chamavam mecanizado, que seria prontinho para autuado,
E o delegado ia assinar. Eu disse, não, eu vou presidir e tal. Aí depois veio uma outra escrivã que estranhou isso, porque ela costumava fazer o inquérito de ponta a ponta, né? Aí eu ensinei a essas duas jovens e elas se adaptaram rápido e eu comecei a fazer um bom trabalho lá na Justiça. Tanto é que na nossa conversa anterior, eu dizia que o Gildão, generosamente, sempre me fazia elogios, né, pela quantidade de inquéritos que eu fazia, pelas algumas novidades que eu tentava implantar. Por exemplo, vou abrir um pequeno parênteses. Hoje, a tese do dolo eventual é usada toda hora aí, com muita frequência. Naquela época era uma novidade, sabe? Quem defendia isso era um jurista lá do Rio Grande do Sul, um desembargador. Eu não lembro o nome dele, mas era apesar de desembargador, cabeludão, todo bem. Hamilton Bueno de Carvalho, não? Pronto, essa figura mesmo. Então eu li o livro desse jurista e ele falava dessa tese. Aí eu me encantei com essa tese. Eu digo, rapaz, que legal, porque eu ficava indignado em algumas situações que o cara ia responder por aquele crime culposo, né? Aí embriagado. Pronto. Esse mesmo, eu iniciei essa situação uma vez que um cara embriagado matou o filho único de um casal de bancários de 12 anos. E eu, que não costumava fazer isso, fui lá no IML, vi a vítima e vi aquele corpo ali naquela situação. Rapaz, aquilo me tocou profundamente. Muito, me tocou muito mesmo. 93 isso? E era para o menino estar hoje 93. Já com 43 anos de idade, né? Se estivesse vivo, né? Estivesse vivo. E filho único. Aí eu digo, não, esse cara não pode responder simplesmente por homicídio culposo, né? Aí botei dolo eventual, não acompanhei, não sei se a justiça entendeu dessa forma. O que eu sei é que isso virou quase lugar comum, né? Hoje, nos dias de hoje. Eu gostava de estudar, do Paulo, via a novidade e trazia para a Polícia Civil, e essa época vocês estavam criando a carreira aqui no Estado, né? Isso. Então, se hoje alguns colegas reclamam das dificuldades que a gente, porventura, tem, eu falo para eles sempre, cada turma que chega pega menos dificuldade do que os anteriores, né? Sim. A gente já pegou uma dificuldade grande aqui, quando nós chegamos aqui, o doutor Gabriel do mesmo concurso, eu lembro disso, a dificuldade que foi para a gente ir para o interior e tal. Uhum. A doutora Daniela também, a filha do senhor, que é do mesmo concurso. Enfrentamos uma série de problemas, mas vocês lá em 93, muito mais ainda. Muito mais. Agora, só complementar que eu fiz essa digressão e depois não retornei para o tema. Eu comecei na Delitos, em seguida teve um episódio que teve o concurso e o delegado comissionado que dirigia a Copical não foi aprovado e preferiu ir embora. Ele pediu exoneração, então eu fui para a coordenação da delegacia da capital. Quando eu fui, antes da Cadepol. Antes da Cadepol. Então, quando teve a Cadepol, eu fui para lá com esse cargo e até fui incumbido de ser um certo porta-voz, né, da equipe. Paulo, só uma dúvida aqui. Nesse período que os delegados, que Sergipe ainda não tinha concurso, e o senhor ainda pegou um período que foi delegado-geral ou superintendente sem concurso. Quando vocês iam para outros estados em algum evento, assim, que encontravam os delegados, porque São Paulo, Bahia, Minas Gerais, já tinha delegado há mais de 100 anos, né? São Paulo tinha mais de 100 anos, já que tinha carreira de delegado de polícia. Então eu imagino que devia ser estranho você chegar e informar que não era concursado, né? Eu não sei se vocês chegaram, tive essa oportunidade. Não teve isso, porque foi rápido. Né? Foi um tempo pequeno, eu nunca saí daquele estado, nunca tive contato com em seminário ou coisa parecida nessa condição. Quando já tive, já foi concursado, né? Mas quando a gente dizia que estava começando, era uma estranheza completa. Estranho, né? Lá em Belo Horizonte, mas não é possível, não sei o quê, academia, rapaz. Lá no Barro Branco, parece que é esse o nome, é um bairro tradicional lá de Belo Horizonte, era uma coisa enorme, né, super tradicional. E quando a gente falava que nós éramos a primeira turma que ia assumir, ninguém quase acreditava, né? E o senhor passou esse tempo, então, doutor Paulo, saiu como coordenador da capital
E fui para Belo Foi Horizonte. fazer o curso da Academia de Polícia. E quando retornou, foi que teve essa história de que não assumiu de imediato. Foi. Depois, então, quando o senhor retornou, é que foi nomeado como superintendente. Conta pra gente essa história aí, pra gente E quando entender. eu retornei no dia 20 de dezembro de 93, né? E aí alguns colegas manifestavam alegria pelo meu retorno, outros nem tanto. Normal. Outros nem tanto. Mas eu estava tranquilo, né? Mas o que o doutor Gabriel perguntou foi o seguinte: o senhor foi para lá delegado geral, Sim. superintendente. Não. Coordenador da capital. Coordenador da capital. Aí voltou para cá. Pronto. E logo que voltou, o senhor assumiu o cargo no Então, TRT? é isso que eu vou completar. Não, logo que eu ainda fiquei, quando eu retornei, eu fiquei uns diazinhos ainda na Copical, em seguida fui para o TRT. Quando eu voltei no dia 20 de dezembro, aí estava para mudar governo. Aí Judão disse, não vou lhe dar lotação não, ela vai mudar o governo e tudo mais. Aí eu fiquei esses 10 dias de stand-by, né? Aí é nomeado secretário o doutor Wellington Mangueira, né? Doutor Wellington Mangueira, você já ouviram falar da história dele, um humanista, né? Um homem advogado super conhecido aqui, super destacado, com uma história de luta pelos direitos humanos, né? Inclusive foi preso político, enfim, a história mais ou menos Sergipe já conhece. Ele foi nomeado secretário no governo de Albano, no primeiro governo do doutor Albano, e aí ele me disse que chegou para a Flamarion, disse, Flamarion, me dá uma ajuda aí, quem eu nomeio para superintendente? Aí a Flamarion disse, olha, eu prefiro não indicar. Aí perguntou a Gildão é mais, óbvio, é mais. Aí disse, olha, Wellington, quem tem o seu perfil aí de política, meio assim de esquerda, tá? Porque eu tinha tido uma militância no PT e tudo mais, né? Aí com o seu perfil de esquerda, etc e tal, essa questão de direitos humanos e tal, é o Paulo Ferreira. A gente não se conhecia, tinha se encontrado em alguns eventos, muito esporadicamente. Aí, daí a pouco, eu lá, ficava ali, como o povo diz, encangando o grilo lá durante esses 10 dias, daí ele me chamou e me nomeou superintendente. Quer dizer, 10 dias depois do meu retorno, 11 dias, né? Porque foi dia 2. Aí criou uma ciumeira danada, não? Rapaz, foi. Não porque o senhor tinha saído, né? Tinha depois saído, voltou. esse forasteiro, né? Eu já era o pessoal não achou que já tinha sido, já voltou pensando nisso, não, doutor Paulo? Porque não, coincidiu, né? 10 dias depois, ninguém nunca cogitou que isso já foi orquestrado. Não, mas ninguém nunca cogitou isso, não. E realmente até não porque foi. voltou no governo anterior, né? Foi, e só foi nomeado no outro. No governo de Albano. E aí nós começamos um período lá na polícia que foi. Mas me fale dessa equipe do senhor. Quem era a equipe quando o senhor assumiu a superintendência? Quem foram os colegas, os coordenadores aqui na capital? O senhor lembra? Gilberto Passos assumiu o que nessa época? Assumiu a Copical. A Copical. No interior? Doutor Everton. Doutor Everton no interior. Se não me falha a memória. Corregedoria, doutor... Não sei se foi doutor Jorge Ribeiro já nesse momento ou foi depois. A equipe, eu não sei as posições, não me lembro das posições bem, mas era isso. Era eu, Gilberto Passo, o doutor Everton, Marcos Passos, era essa equipe. Porque os cargos eram somente esses, né? 7, né? Só eram 7 cargos, né? O COP nem existia. O COP só existia no papel. Então, o primeiro delegado do COP foi o Eloy, e ele se destacou muito lá, né? E à medida que ele se destacava, também fortalecia o COP, né? Então, o COP hoje é isso que todos nós, todos os sergipanos sabem, né? Algo muito, muito eficiente, né? Mas ele nem existia na época, ele era só no papel. Eu me lembro que... Foi a DEROF que acabou sendo incorporada pelo COP ou não? Não, né? A DEROF continuou, não ficou, né? Não foi incorporado não pelo COP.
Um cargo que desapareceu desses 7 aí, que eu não sei se ainda existe, mas eu acho que não. É um que chamava COC, que era Centro de Operações Conjuntas. A ideia era que esse titular, essa pessoa, coordenaria operações que envolvessem Mais de as uma outras especializada. instituições, sim, as outras As instituições. instituições, interessante. Isso nunca funcionou, nunca funcionou não. Mas assim, mas o COP deslanchou. O COP deslanchou. E como foi, doutor Paulo, assumir uma polícia que a Polícia Civil Sergipe ela é interessante. Ela começou com os agentes escrivães, né? Porque eles são mais antigos do que a carreira de delegado de polícia, né? Sim. Então você tinha uma carreira, boa parte de concursado, né? Boa parte não, mas uma parte relativamente grande de agentes e escrivães concursados. Você tinha uma parte que eram aqueles aproveitados de outras secretarias. Sim. E eles trabalharam inicialmente com quem não era concursado e depois passaram a trabalhar com quem era concursado. Sim. Esse choque de realidade, né? Choque de realidade trouxe algum problema ou foi mais positivo do que negativo? Não, eu acho que foi positivo, porque né, aquelas pessoas sabiam da nossa qualificação, né, pelo concurso e tudo mais, não causou muito assim ciúmeira, não. Agora, tinha, em relação aos escrivães, algum choquezinho, né, porque os delegados que gostavam de presidir, de fato, o inquérito, encontrava do lado de lá um escrivão que tinha sido delegado a vida toda, certo. A vida toda, né? Ah, tá. A vida toda. Eram comissionados que viraram delegados e depois voltaram para a condição de escrivão. Não, eu digo o seguinte, os escrivães exerciam, de fato, uma função de delegado. Eles conduziam a investigação conduziam toda, as investigações, né? Porque os delegados, não todos, né? Nessa época, há de se ressaltar que teve grandes delegados, né? Doutor Heleno Aura, um promotor de destaque aqui, foi delegado aqui. Foi promotor, mas na academia comigo hoje. Doutor Heleno. Doutor Heleno, uma figuraça, né? Doutor Heleno, um homem muito gente boa. Então, eu trabalhei com ele quando eu era delegado da criança e adolescente, ele titular na 17ª Vara. Ele, doutor Netônio, você imagine a qualidade dessa vara, né? Doutor Netônio era o juiz, doutor Heleno era o promotor, e esse humilde colega de vocês aqui era o delegado que fazia as investigações das crianças e adolescentes, né? Então, há de se destacar que tinha bons quadros, né? Bons quadros, alguns delegados comissionados que prestaram serviço importante aqui para a Polícia Civil num período que não tinha concurso ainda. Sim. Muitos delegados, inclusive, quando nós chegamos no interior, tinha alguns delegados, vou citar um que era bem falado, muito bem falado, era Edson Trindade de Tubia Barreto. Sim. Né, que era um delegado mais linha dura, né? Então, assim, você ouvia falar muito bem de Edson. Todo lugar que você ia, você ouvia falar bem dele. Edson Trindade. Então, assim, tinha alguns delegados comissionados que não eram concursados, eram até formados em Direito, que fizeram um bom trabalho aí pelo interior e pela capital. Sim, né? muitos mesmo. E outros saíram para outras carreiras, não passaram o concurso de delegado, não fizeram muita fé que o concurso teria, né? Não passaram. Mas tem advogados destacados aqui em Sergipe que passaram por lá como delegado, então não era terra arrasada nesse aspecto não, sabe? Não era. Agora, principalmente na capital, né? Principalmente na capital. Porque na capital você tinha o acesso de quem era formado em Direito para ser delegado comissionado, era mais fácil do que o cara sair daqui para ir ser delegado comissionado em Tubias. Sim. No interior só teve delegado formado em Direito que era do próprio quadro da polícia, como o Edson Oliveira, que até já é falecido. Mas o resto eram oficiais, nas cidades maiores oficiais, reformados ou não, ou da ativa, e nas cidades menores, de acordo com o tamanho, ia descendo também a patente, né? Nós, inclusive, tivemos uma dificuldade, já pedimos. Sim, tranquilo. A gente lembra que quando a gente chegou aqui, não vou citar o nome até para não criar... Não vale a pena, isso é uma coisa que não precisa a gente estar nominando. Mas tinha alguns delegados aqui, comissionados, que ainda deu trabalho para, na nossa época já,
A gente já sentiu esse choque, pra né? Ao serem chegar no removidos, interior. né? Certo, certo. sim. Então nós tínhamos, não vou falar o nome, mas posso falar o lugar, nós tínhamos um delegado comissionado de Buquim que era muito forte, Sim, sim, sim. que demorou para um delegado comissionado assumir, não sei se você lembra disso. 17 anos como delegado de Buquim. Sim, Entrou no sim. Guinness. Depois tinha um outro em São Cristóvão também, que demorou. Eu ainda cheguei aqui em 2003, que eu fui nomeado 2 anos depois de Dr. Gabriel. Quando eu cheguei aqui, ainda tinha um de São Cristóvão que ainda era delegado comissionado, então eu tinha delegados comissionados que tinham muita força política. E eu tenho até um fato interessante sobre isso, que uma vez eu estive em Buquim e fui comer um carneiro lá com o Cleonâncio. Sim. Grande liderança política e tal. Aí Cleonâncio falando, né, que ele sempre foi muito resistente ao concurso de delegado de polícia, mas que depois que Silvio foi delegado de Buquim, Sim. ele falou, rapaz, eu achava que os outros eram bons, mas bom era o Silvio. Depois que o Silvio passou por aqui... Não, e também eliminava algumas responsabilidades, porque... Terceirizava, né? Não, é porque as pessoas sabiam, bom, agora problema de delegacia é tratado pelo delegado, não adianta estar fazendo pedido, né? Mas antigamente era terrível, né? Eu me lembro que tinha delegados no interior, até mesmo quando a gente assumiu, que queria mostrar trabalho e tal, e aí fazia umas tais blitz no dia de feira, aí chegava na segunda aqui com a caminhoneta cheia de fagão, de não sei o que e tal, entendeu? Aí não demorava, não chegava quarta-feira, chegava lideranças atrás desses facões. Meu irmão, não é possível, rapaz, que um parlamentar, uma liderança política se preocupe desse negócio. Mas ali era a forma dele fidelizar o voto com aquelas pessoas, né? Doutor Paulo, a gente imagina, né, que nessa época, e lá pelos idos de 94, o senhor chegou e encontrou uma estrutura da Polícia Civil, que ao longo do tempo, né, aos poucos, ela foi evoluindo, aprimorando, assim como a carreira de delegado. Queria que o senhor pudesse fazer um histórico do que o senhor encontrou na época, né, desde quando o senhor assumiu lá como superintendente, à época, e o que o senhor veio percebendo ao longo dessa jornada de 30 anos em relação à estrutura da Polícia Civil e também à própria construção da carreira, né, com as turmas seguintes. A estrutura era precária, né? Como eu já lhes falei, eu assumi a delícia de trânsito, levei os inquéritos dentro de uma caixa e fui para uma sala na escola de polícia, onde o diretor daquela época era o destacado perito Nestor, e o Nestor ficou meio zangado. Comigo não foi, não, mas com a direção por ter desalojado ele daquele local para fundar uma delegacia. A escola de polícia praticamente não tinha atividade naquele período, é um negócio que eu vou falar daqui a pouco também. E era assim, o que era que tinha nas delegacias? Máquina de escrever. Quando ia fazer o inquérito, metia aquele papel carbono, 3 dias, não sei o quê, e lá a pessoa catando milho ali naquele negócio. A delegacia mais chique tinha uma máquina elétrica. Olivetti. Tinha uma máquina elétrica, né? Computador não existia. O único computador que existia naquela época era isso é história pura. Na furto de veículo. Olha. E as comunicações... Então, sempre foi uma unidade de destaque tecnológico. Então nós caímos, nós estamos precisando de computador lá agora. Mas só tinha esse, rapaz. Só tinha esse. E as comunicações eram feitas através de telex. Né? Telex? As comunicações da Polinter, porque lá também funcionava a Polinter, né? Então era aí. No interior, então não existia nada. Onde o delegado tinha uma relação política com o chefe, equipava com alguma coisinha, com algum móvel, alguma coisa e tal. Mas já tinha armamento, metralhadoras, armamento um pouco mais pesado nessa época? Tinha, mas umas poucas, poucas. Não era revólver, 38? O revólver. Quando começou a chegar a polícia, pistola, quem pegava era muito prestigiado, né? Então era aqueles revólver. Canela seca e tal, e as pistolas começaram a chegar e tal, né? As delegacias começaram a ser equipadas com computadores e tudo mais, e o Dr. Wellington tinha uma preocupação grande com essa questão
Isso então já foi na gestão do senhor, esse processo, essa revolução tecnológica. Começou lá. Começou, né? Começou. O senhor lembra quando começaram a chegar os computadores nas delegacias, doutor Paulo? Não, mas em 93 não tinha. O senhor lembra mais ou menos quando. Uns 2 anos começou a chegar paulatinamente. Paulatinamente, o doutor Wellington, eu me lembro de uma vez só, chegaram 40, então chegou 40 computadores e tal. Enfim, foi se equipando na plantonista, depois da Força de Veículo. Logo teve, né? A plantonista naquela época funcionava assim. Cada delegacia dava um plantão num dia. Eram 30 plantões. Né? Iam rodando ali, certo? Não eram 30 porque algumas delegacias estavam no papel e ainda não estavam instaladas, né? Eram 12 delegacias chamadas especializadas e 12 metropolitanas. Cada uma pegava um dia, 24 horas? Cada uma pegava um dia. Não, durante o dia não tinha. Mas ia até a plantonista ou fazia na própria unidade? Não, ia na plantonista, que funcionava ali onde é o DAF. Ali embaixo onde é o DAF. Né? Já foi plantonista ali no DAF, porque teve uma época que foi na Barão de Maruim, né? Ali já foi muito tempo depois. Quando eu cheguei aqui, era ali no DAF. Né? Depois a gente mudou lá para Barão de Maruim. Nesse período, Daniela entrou, né? Daniela... não, foi muito antes. Foi muito depois que Daniela entrou. Depois a gente mudou para ali na Barão de Maruim, depois foi para ali na Gonçalo mesmo, depois do supermercado, e saiu rodando por aí. Na Praça da Bandeira já teve uma época, que depois veio a ser a Delegacia da Mulher, né? Antes do DGB, iniciou apenas com Delegacia da Mulher. Né? Delegacia da Mulher, na verdade, a gente já encontrou aqui, né? Mas, assim, com essa estrutura de DAGV, é um capítulo à parte, né? Que Daniela e até a Georlise já fez menção a esse período. É uma coisa que eu me orgulho muito, né? Porque o DAGV foi feito no meu período, na minha primeira gestão. Foi uma ideia da Daniela. Segunda? Na minha segunda gestão. Segunda gestão. Daniela, Alessandro, hoje destacado senador da República, né? Iraci e Georlise. Esses 4 se reuniram e fizeram um projeto muito bem feito e tal. E aí, doutor Wellington não. Doutor Luiz Mendonça. Já não era doutor Wellington. Doutor Luiz Mendonça. Aí nós iniciamos ali na Avenida do Cotiguiba, com uma dificuldade danada para montar. Mobiliar, corre, eu me lembro dessa época. A Cátia, que era um agente... E ficou bom, viu, ali. Ficou. Mesmo na época já era um prédio bem organizado. Bem bacaninho. A Cátia é uma agente de polícia que é a esposa de um coronel do Exército, né? Ela chegou a trazer gente de lá para dar mão de obra lá, para pintura e tudo mais e tal. Então, o DAGV foi muito tempo depois, mas eu fiz uma digressão, tô igual ao meu amigo. O senhor estava evoluindo aí na história da polícia, como a questão da estrutura. Então, a questão da estrutura. Aí nós fomos avançando em computadores, em armas, veículos, né? Veículos, era uma dificuldade de veículos. Depois iniciou a fase de veículos locados, eu não sei hoje como funciona. Mas veículo locado, acho que já foi no governo João Alves, no último governo João Alves. Já foi no governo João Alves com... Eu me lembro bem com o Gilson Garcia. Já foi antes? Então foi antes. Foi antes. Eu achei que quando eu cheguei aqui, que começou o veículo locado, mas não, né? Não, uma reedição, na verdade. Eu me lembro que foi o doutor Gilton. Né? Até ele me pediu uma opinião e eu fui contra. Eu digo, doutor Gilton, os carros... A polícia pode comprar o carro com isenção. Então, a gente pode muito bem comprar e com 2 anos revender esse carro quase pelo preço que vai comprar outro. Eu acho melhor. Tá? Não, Paulo, mas aí dá mobilidade, fazer licitação, não sei o quê, tal. O carro locado dá mobilidade. Quebrou, a locadora monta outra. Tal. E assim foi feito. E até hoje a gente vê, doutor Paulo, justamente essa facilidade. Você tem, às vezes, os carros da frota não conseguem ter a mesma celeridade na manutenção, aquela situação. E é uma realidade toda. No Brasil todo, salvo engano. Todo de locadora, que eu acho que até hoje, você tem hoje na parte particular mesmo de locação, eu tenho um carro locado, né, da Localiza, que eu loco por 2 anos. Eu optei em ter o carro locado
para não comprar um carro. Certo. Fazer um teste nesses 2 anos. Certo. E se você fizer a conta, se você comprar um carro à vista ou você locar o mesmo carro durante 2 anos, você vai ter mais ou menos o mesmo custo do carro, né? Se no particular você consegue isso com um volume pequeno, no público você vai conseguir muito mais ainda. Com certeza. Eu dei essa opinião contrária, mas depois, com o andar, O senhor foi vendo eu que fui era vendo que melhor. eu estava errado. Sem falar, né, doutor Paulo, a dificuldade que a gente tinha nas oficinas, né? Sim. A gente vê isso até retratado naquele filme, eu não sei se é Tropa de Elite. Você tem aquela confusão no Rio para você conseguir uma peça para o carro. Não sei se vocês lembram desse episódio. Sim. Foi o Tropa de Elite 1. Eu acho que foi uma decisão acertada. Não é mais barata, não. Eu acho que é até mais cara. Inicialmente mais cara, mas Dá mais dinâmica, dá né? mais dinâmica. Operacionalmente, indiscutivelmente, você tem uma facilidade nessa gestão. Uma coisa que eu queria saber, doutor Paulo, também sobre esse assunto é o seguinte. A gente tem, eu peguei isso ainda, doutor Gabriel também, e graças a Deus, já na gestão que isso acabou, quando o Mendonça Prado passou pela secretaria, que foi o que encerrou o preso em delegacia. Não sei se o senhor lembra disso. Lembro. Eu estava à frente da Copical, se não estou enganado, quando fizemos uma remoção de não sei quantos Mais de presos 1000 após presos, algumas rebeliões que houve lá. E a partir dali, o governo, que a Secretaria de Justiça não queria receber preso, dizia que estava lotado, enfim. A partir dali, o governador determinou que todos os presos saíssem da delegacia e hoje a nossa lei orgânica da Polícia Civil proíbe preso em delegacia. Né? Isso é uma evolução. Isso é um avanço formidável. Aí eu queria perguntar sobre isso. Nós sofremos muito, eu sofri muito no interior com custódia de preso. E nessa época toda a unidade tinha sua custódia, né? Sim. De preso ou não, ou tinha uma central? Aqui não, tinha. Toda a unidade tinha. Entre aspas, né? Porque às vezes não tinha nem o cargo do chefe de custódia mesmo, mas toda a delegacia tinha. E era um problema, né? Porque chegava ao ponto de delegacia com 5, 6 pessoas, de ficar a maior parte do contingente só fazendo a custódia desses A lida do preso e a lida do acompanhando. preso. Foi um avanço que vocês tiveram, isso já não aconteceu no meu período. Foi um avanço que vocês que a polícia teve, que foi fundamental, sabe? Fundamental. Você chegava numa segunda delegacia, você encontrava 40 presos, 50 presos ali naquela situação mais degradante, sabe? Mais degradante. Eu me lembro nessa operação que houve uma rebelião lá na segunda, que eu tive em loco, né? Doutor Everton era o superintendente, eu era coordenador do capital, eu tive lá. Foi na 10ª, não? Não foi lá no Bugio? Teve no Bugio. Teve no Bugio e teve também. na segunda também. Na segunda, Então a gente transportou esses presos. Eu me lembro que comprei com suprimento de fundo aquelas algemazinhas de plástico e tal, e lá ia aquele povo entrando naquele zono, naquela situação bem humilhante, para ir para o presídio. E foi um alívio, né? Foi um alívio porque... Hoje a gente tem as delegacias aqui, você só tem preso aqui hoje, na 4ª, e na segunda, que você deixa mulheres presas, não é isso? E isso na 5ª delegacia tem presos cíveis, Na né, de mandado de prisão são cível. cíveis, que não dão trabalho nenhum, né? Preso cível. E na central dá de menos flagrante. trabalho, né? E na central de flagrante só na rotatividade ali do próprio só plantão. Tá fazendo até Isso. a audiência de custódia. E com a nova legislação, hoje, se você não quiser, não fica não preso na sua unidade. Então, isso para mim, para a gente que viveu isso, quem nunca viveu com isso, quem nunca teve que tomar conta de preso, não sabe o que é, mas quem teve que tomar conta de preso, fuga, e aí você tinha que estar respondendo o procedimento da corredoria porque teve fuga, como é que entrou a serra, ou como é que o cara conseguiu fugir, enfim. Doutor Paulo, o senhor ficou na Superintendência da Polícia Civil, foi o primeiro superintendente, ficou por quanto tempo lá? E quem sucedeu o senhor? Foram quase 3 anos. Quem me sucedeu foi o doutor Gilberto Passos. Doutor Gilberto. Foi o segundo delegado-geral. Foi o segundo delegado-geral. Isso no governo de Albano ainda. No governo de Albano. Albano foi 8 anos de governo, né? Isso no primeiro governo de Albano. Depois eu fui, em outro período, com a Georlise. Em 2003. Foi quando o doutor Georlise assumiu a secretaria, né? Eu me assumi a secretaria
Foi quando eu cheguei aqui, Sergipe. Após a saída do Dr. Luiz Mendonça para a Procuradoria, né? Para a Procuradoria e depois para o Tribunal de Justiça. Depois que ele foi para o tribunal, é isso. Então foi isso, eu fui 3 períodos. Um período com o Dr. Wellington Mangueira, um período com a doutora Georlise e me falha a memória agora o 3º período, mas eu fui 3 períodos. Delegado geral. Mas períodos curtos. E nesse período, além de delegado geral, superintendente à época, né, o senhor assumiu outros cargos de gestão da polícia, né? Sim. Fale pra gente aí quais foram os cargos e o maior desafio que você teve, né? Talvez aí, dentre eles, qual foi mais desafiador, senhor? Olha, o mais desafiador eu acho que foi a questão da corregedoria, sabe? Porque ser corregedor é você lidar com colegas, né, em situação de infração, e isso cria um certo conflito, né? Sempre pessoal e tal, você quer cumprir o seu dever legal, é o que tem que fazer, mas entra o lado pessoal também, né? Entra o lado pessoal, a relação que você tem com aquelas pessoas, quando não é você, amigos seus que tem, enfim. Na período que eu fui corregedor, chegamos a exonerar um delegado, que eu não me lembro dele, mas me lembro do fenótipo dele, era um rapaz altão, lá de Feira de Santana. Foi colega nosso. Foi colega nosso. Não falar do nome, não, é da nossa turma. Foi da nossa turma. Então, foi o primeiro a ser exonerado da turma. É complicado, né? Foi um grande desafio, né? Foi um grande desafio. Outros desafios também me ocorreram, mas não criava tantos conflitos. A escola de polícia, para mim, foi um desafio. Por quê? Porque não tínhamos essa tradição, né, da polícia estudar, se preparar, não tínhamos. E eu me lembro que eu cheguei para o Dr. Wellington e disse da necessidade da gente equipar realmente a Academia de Polícia, e resgatamos aquele prédio que na época era da Secretaria, era da Fundação Renascer, e eu, num período que eu passei lá, comecei a equipar com ar-condicionado, aquilo. Já é onde é o atual prédio hoje? Na Tancredo Neves, né? E aí, né, eu quis mudar o foco, né? As pessoas, delegado de polícia, têm que estudar. Eu ia lá na Senasp, no período do, se eu não estou enganado, Coronel Vicente, coronel lá do estado de São Paulo, que é estudioso, né? Agora já é reformado. E eu via lá a ênfase que o pessoal estava dando à questão da formação policial, né? E então eu me empenhei bastante nisso. Foi um grande desafio. Eu tenho das minhas boas lembranças a minha passagem pela Academia de Polícia. Tanto é que quando lá no início nós falamos dos primeiros delegados, dos primeiros escrivães e agentes, que foi um concurso que teve ainda no antecessor de Dr. Flamarion, um coronel chamado Eduardo, né? O coronel de exército chamado Eduardo, teve esse primeiro concurso para essas funções, e o restante da polícia era preenchido por chamados desviados de função, né? Desviados de função. Todo mundo sabe que isso é inconstitucional e tudo mais, mas na época o governo Albano bancou criar um quadro em extinção para abrigar essas pessoas. Eram os agentes auxiliares? Os agentes auxiliares. Eu me lembro o número exato, foi 391. Só que depois aí esticaram, alteraram a lei para abrir uma janela maior, depois abrir para outra janela maior, e eu não sei quantos entraram depois. Mas esses 391 foi no período do Dr. Wellington, bancado pelo secretário de governo na época, que era o Francisco Hollenberg, e eu fiquei com o desafio na escola de polícia de dar o mínimo de qualificação para essas pessoas, sabe? E foi um desafio grande, porque tinha gente lá que não sabia ler, tinha que estudar direito penal, direito constitucional, né? Claro que constitucional era o elementar, né? As garantias constitucionais e tal,
Mas tinha gente que não sabia escrever, né? E foi difícil. Não podia criar exceção, embora não era obrigado. Não era obrigado o sujeito participar dessa qualificação. Mas muitos procuravam, Mas a própria muitos academia procuravam. tinha interesse, né, E Topolo? por que procuravam? Porque um colega, que parece-me que ele trabalhava, parece não, ele trabalhava com o Júlio Flávio, ele descobriu no Estatuto do Policial Civil uma lei bem curtinha que antecede essas leis que temos hoje, que havia uma premiação por curso, uma gratificação por curso para os policiais. Ele foi o primeiro a requerer, foi o primeiro a Procuradoria conceder e abriu uma janela, aí então todo mundo tinha interesse em fazer esses concursos para ter uma melhoria na remuneração. Só que muitos não tinham a menor condição, né? Mas a maioria teve um espaço lá na escola de polícia para se qualificar melhor. Doutor Paulo, a gente já teve a oportunidade de receber aqui no nosso podcast, né? Cássio estava com Renata Daniela Lima, filha do senhor, né? Que a gente disse que filha de peixinho, peixinho é. E Dani, quando foi aqui, né, participou desse bate-papo, salvo engano, ela disse que ou queria ser médica sem fronteira ou era jornalista de guerra, alguma coisa nesse sentido. E não estava nos planos dela ser delegada de polícia, mas o universo conspirou, favorável, na nossa opinião, favoravelmente, e ela entrou como delegada. Como é para o senhor ver uma filha que exerce a mesma missão que o senhor e que é hoje notabilizada, uma referência entre os colegas delegados de polícia? Como é isso para o senhor? É uma alegria muito grande. Daniela é um presente de Deus para mim, para mim, para minha esposa, para minha família, né? Ela se definiu aqui como nerd, né? E era nerd mesmo, né? Chega a me emocionar, mas não tem problema não. Formaria uma com aquela, com aquele vozeirão todo, teve esse direito, eu também tenho. Então, eu chego a me emociono porque a menina é uma bênção, uma competência. Eu fui assistir uma palestra dela na UAB sobre a questão dos grupos vulneráveis, né? E nessa palestra tinha gente de fora, inclusive um homem trans que tinha um cargo de gestão na Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Daniela, de improviso, rapaz, me fez uma fala lá de 50 minutos sobre essa questão da transexualidade e essas questões de gênero, que, assim, não é questão de pai coruja, não. Um fenômeno, sabe? Eu fiquei, assim, impressionado. Não era nenhuma novidade, porque eu já conhecia da competência dela, mas, assim, me orgulha muito, me orgulha muito. Hoje eu não tenho mais susto, eu sei que ela sabe se defender, né? No início, ela estava dando plantão, eu ligava e tal, tá tudo bem por aí, tá? Ela, de certa forma, se chateava, pai, tá tudo tranquilo, ela sabia se defender, né? Então é um orgulho muito grande mesmo. E é o meu laço com a polícia, porque eu não sou muito saudosista, não, sabe? Eu me aposentei, quero seguir novos caminhos, então eu não fico como Encerrou o ciclo. Encerrei o ciclo. Já deu, encerrei o ciclo. E polícia já é muito tempo, o tempo que a gente fica já é muito tempo, que a gente passa, corre risco de vida, muito aborrecimento, muito estresse. Bom, é muito satisfatório o trabalho que a gente faz, é muito importante, mas eu acho não, né? Tem até parece-me que num rol das profissões mais estressantes, a gente só perde para mineiro, né? Que fica debaixo do chão, né? Isso eu sempre falo em sala de aula. E é estressante, não é só no embate de conflito. Não é isso, não. A própria gestão. É a gestão. Responsabilidade com os inquéritos. Sim. Eu me lembro que na delegacia de criança e adolescente, eu vivi algumas situações dificílimas, sabe? De me defrontar com a realidade de crianças, uma situação difícil mesmo, sabe? Adolescentes que viviam na criminalidade, quando você ia na casa, chegava lá, não encontrava um quilo de feijão no armário daquela casa, sabe? Situações muito difíceis que a gente vai vivendo. Não é aquele estresse do conflito, mas é um estresse emocional que você, qualquer ser humano não se compraz com a situação que nós vivemos lá, né? E o senhor falou que já aposentou, encerrou esse ciclo. Que ocupação hoje o senhor tem? Algum hobby, alguma coisa para distrair ou rememorar também esses tempos de polícia? Ou algo totalmente diferente do que o senhor faz hoje? Não, eu tenho
eu tenho um sítio, mas assim, eu não tenho uma atividade produtiva lá que justifique dizer que, É uma atividade que é econômica. uma atividade econômica. Sabe? Eu tenho uma plantação de eucalipto, já plantei Oi. abacaxis e etc. Agora estou montando lá um criatóriozinho de peixe. Isso não conta, não. Para mim não conta. Sabe? Eu estou querendo me inserir na advocacia. Então, eu me inscrevi na ordem e quero me inserir na advocacia bem seletiva, bem discreta. Não quero nada. Holofotes. Não, de forma nenhuma. Holofotes nunca foi muito o meu forte, sabe? É uma coisa que vocês conseguiram já de algum tempo, e eu conto com muito positivo, é aquelas exposições de preso que se fazia aqui. Acabou, né? Acabou. Aquilo ali, já existia um decreto da minha época e eu não conseguia evitar aquilo. Por que não conseguia? Porque era a tradição que as delegacias precisavam expor, Prestar contas, digamos prestar assim. contas das chamadas derrubadas, né? É. Derrubada. Então, a delegacia que não desse uma derrubada pelo menos a cada 15 dias e tal, estava em maus lençóis, né? Então, a derrubada envolvia aquela exposição humilhante dos presos e tal, e para uma pessoa que tem princípios de direitos humanos, aquilo não me fazia bem, sabe? Não me comprazia estar nos holofotes naquelas situações. Inclusive, doutor Paulo, hoje é um direcionamento da própria Ascom, da Secretaria de Segurança Pública, que a gente não faz nenhuma matéria negativa, nenhuma entrevista ou qualquer matéria falando sobre coisa negativa, expondo, no fundo, o símbolo da Polícia Civil, ou apresentando qualquer coisa que possa relacionar. Sim. Que antigamente a gente fazia uma apreensão de droga e botava lá o símbolo da Polícia Civil. Sim. Já não é uma orientação da Ascom, porque o símbolo da Polícia Civil sempre tem que estar ligado a coisa positiva. aspecto positivo. Sim. Então, a gente tem uma Ascom hoje muito bem organizada. Acho que é um dos setores que a gente melhorou muito. A comunicação. É a comunicação nossa lá com o Lucas, Luiz Antônio, fazem um trabalho excelente. Os delegados têm apresentado também os seus trabalhos, eu acho, de forma, na maioria das vezes, bem adequada, né? Técnico, né? Técnica, a carreira de delegado de polícia deu um salto enorme, né? Hoje, você vê muita gente na faculdade, já faz faculdade pensando em fazer concurso para delegado. Sim. Eu, na minha turma de Direito, na faculdade de Salvador, na Católica, eu nem lembro se tinha alguém querendo ser delegado. Eu acho que não tinha. Se tinha, eu ficava calado. Né? Eu mesmo não queria, nunca gostei. Foi por acaso que eu fiz o concurso aqui. Depois me apaixonei, mas não gostava. E hoje a gente tem, graças ao trabalho realizado pelos delegados de polícia, a história que vocês fizeram aqui no estado de Sergipe, antes de serem concursados e depois do concurso, a luta que foi para o nosso concurso, que foi a turma do senhor que lutou bastante para que o nosso concurso fosse feito, a gente sabe disso. Depois a gente teve um outro concurso, que também teve as mãos da turma do senhor, que foi o terceiro concurso, que era a doutora Georlise, eu acho que era a secretária. Foi quando ela saiu, o concurso já estava mais ou menos encaminhado. E agora com essa turma nova. Então, quando eu vejo a turma nova hoje trabalhando, eu vejo fazendo um trabalho excelente. Eu não tenho nenhum problema com isso, de olhar e ver que eles estão nos substituindo bem, né? Eu não tenho nenhum problema com isso. A minha parte... É o ciclo, né? É o ciclo. Eu fico feliz de ver. Eu vejo a turma aí fazendo investigações fantásticas. Cada dia mais a carreira sendo destacada, dando resultado. A gente não cansa de dizer, Sergipe, esse ano foi o ano com maior redução de roubo de veículos do Brasil, e a delegacia de homicídios também, né? E a delegacia de homicídios não, homicídio no estado como um todo, e roubo de carro, de moto no estado todo teve uma redução. E em outras áreas também, da AGV trabalhando muito bem, o COP está há não sei quantos anos sem nenhuma ocorrência de rouba-banco, estouro de cash, sequestro, enfim. A delegacia o DENARC fazendo um trabalho excelente. Então, nós estamos assim, no auge, eu acho que estamos num ponto
Eu queria ver a polícia, assim, obviamente tem algumas coisas na polícia que eu queria ter visto melhorar mais. E que a gente... Era isso que eu queria saber, doutor Paulo. Olhando a carreira e a polícia de uma forma geral para frente, depois de 30 anos, o que o senhor visualiza que ainda poderia ser implementado ou que seria uma contribuição interessante? Tem algo assim que o senhor olhando, o senhor visualiza que hoje poderia... vocês estavam falando, aliás, foi hoje não. Eu vendo o podcast do Cássio e ele fala algumas coisas sobre a questão das perícias, né? Eu acho que a gente pode avançar mais nisso aí. O pessoal que entrou é muito qualificado, mas eu acho que o quadro ainda é pequeno, né? Na época eu não pude fazer absolutamente nada por isso, porque eles eram separados da Polícia Civil e existia certas rusgas no pessoal que estava lá, que os delegados queriam mandar, um certo ciúmeira em relação ao salário, etc, etc. Então não deu para avançar nada, embora a gente tentou, né? Eu acho que é um ponto que a gente pode avançar mais. Já está melhorando. Eu vi os depoimentos de alguns. Já está melhorando, mas precisamos avançar. Na época a gente tinha 3 ou 4 peritos que você podia dar esse nome, né? Saudoso Sérgio Figueiredo. Sérgio Figueiredo, falecido, né? O Nestor, alguns outros que eu não vou me alongar para não cometer injustiças, mas a gente precisa avançar nisso aí. Acho que precisamos avançar. Acho que o tempo já está chegando ao fim, Cássio, mas eu queria fazer uma pergunta última para o doutor Paulo, que já virou assim quase que tradição da gente aqui no podcast. Tem algum caso assim que chamou a atenção do senhor ao longo desses 30 anos, um caso inusitado, curioso, algo diferente assim, que marcou a sua função como delegado, a sua missão como delegado? Em alguma unidade policial, fim que o senhor tem... Aquela situação inesquecível, que quando o senhor lembra dela, ela já vem na frente. A gente lembra, não tem jeito para esquecer isso, né? Eu vou mais longe, vou contar 2, vou ser curtinho para contar 2. Fique à vontade. Uma certa vez, eu recebi eu tinha que apurar um caso de um sequestro de uma criança, um bebê. E eu, de logo, percebi que não existia um clima emocional, né, de quem tinha perdido um filho em um sequestro na senhora, né? E aí comecei a investigar e depois eu cheguei à conclusão que, na verdade, veja o que aconteceu. Isso eu nem sabia que existia. A moça tinha uma gravidez psicológica. Ela cresceu a barriga enormemente, a ponto do marido imaginar que ela tinha ali um bebê. De noite ela mandava o marido pôr a mão ali e o marido sentia a criança chutando. Ela amamentou. E o que foi que ocorreu? Ela, diante dessa situação, prestes a ter o bebê, entre aspas, ela foi no interior do estado. Ela criou leite nas mamas. Sim. Chegou a aleitar. Aí ela foi no interior, numa comunidade pobre, e conseguiu uma criança, dizendo que era para uma pessoa bem abastada aqui de Aracaju, que seria bom para a criança, ter um futuro, isso e assim, aquilo. Uma menina pobre de 17 anos que tinha tido esse filho, deu o filho e depois descobriu que não era, que o filho era para ela, né? Então veio buscar. Quando veio buscar, aí ela ficou em maus lençóis com o marido. Sim, depois que ela conseguiu a criança, ela diminuiu a barriga. A barriga secou. Rapaz, eu nunca tinha ouvido falar nisso. E o nascimento? Como é que então, foi? O nascimento, o menino veio grande. Não, o menino era recém-nascido. O nascimento, o rapaz era um rapaz humilde, um pedreiro, vivia na obra, chegava tarde fazendo cerão, e etc e tal. Aí ela chegou e disse, olha, não deu para lhe chamar, deu as dores, e está aqui nosso filho e tudo mais e tal. Mas ele ficou meio assim, mas entendeu aquilo como uma verdade. Eu achei isso muito inusitado, sabe? E aí fui estudar, existe isso mesmo, gravidez psicológica. Aí ela fez um boletim de sequestro da criança, quando, na verdade, foi a mãe que veio buscar de volta. Foi a mãe que veio buscar de volta, porque soube que a criança não ia para a tal pessoa abastada que ela anunciou. Essa história na mão de Manuel Carlos virava uma novela. Um capítulo, Senhora do Destino. Um capítulozinho de novela, né? E o outro, assim, vocês falando aqui que o delegado é o primeiro
receptor dos problemas na comunidade, né? Como diz Dom Dalara, é o primeiro guardião da cidadania, né? Dos direitos fundamentais e tal. Então, isso a gente representa esse papel mesmo. Quando a gente está cuidando de questões que a gente antigamente rotulava como xaropada, nós estamos fazendo um trabalho fundamental Preventivo, nessa área Social, aí. com certeza. Aí eu me lembro que eu estava substituindo a delegada, a Daniela, lá na Delegacia de Turismo, ela estava de férias. E aí, rapaz, eu estava lidando com uma questão de vizinho lá, bem comezinha, bem, sabe? E, enquanto isso, o mundo estava se acabando. Sabe o que era que estava acontecendo? O ataque às Torres Gêmeas. O ataque às Torres Gêmeas e os colegas lá assistindo, e lá vai aqueles aviões derrubando o prédio, e lá vai e tal. E eu lá dentro do gabinete, só de vez em quando dando uma olhada, resolvendo uma questão 11 de setembro de 2001. Que envolvia uma briga de vizinho por causa de pombos e etc, etc, etc. Então, aí eu não esqueço dessa história desse pombo, nem dessa gravidez psicológica, né? Mas tem várias, né? 30 anos não são 30 dias, né? 30 anos não são 30 dias. Doutor Paulo, a gente está chegando ao final do programa aqui. E eu queria agradecer essa presença do senhor, essa troca de informações. Nós estamos passando pela história da Polícia Civil, já conversamos lá com o doutor Marium, com o senhor agora, depois vamos conversar com o doutor Gilberto, com o doutor Adriano, né, os delegados gerais que passaram pela superintendência. Muito obrigado pela presença, foi muito bom ter o senhor aqui. A ideia nossa é construir justamente uma memória, né? Audiovisual da história da polícia, da carreira de delegados e imbrincada com a história da própria Polícia Civil de Sergipe. Então, reconstruindo essa história. Se a gente não contar, vão contar por nós. Então, a gente já está buscando as fontes históricas para deixar documentado isso aqui. A história é fundamental, né, para um país, para um estado, para as pessoas, para uma instituição como a Polícia Civil, né? Eu tenho muito orgulho de participar dessa história. Como eu disse, eu não tinha esse desejo, né, já assim como Okada, né? Okada, desde que entrou na faculdade, que já sonhava ser delegado de polícia. Mas depois que eu estive lá, tenho orgulho da minha carreira. Tenho orgulho do que construí, do que vivi. É isso aí. Então, pessoal, a gente vai encerrando aqui mais um episódio do nosso Delegados na Escuta, e a gente pede a vocês que compartilhem esse conteúdo, curtam e deem seguimento, acompanhem, ativem o sininho das notificações para que vocês possam receber os novos episódios, e assim vamos aumentando essa rede, compartilhando esse nosso conteúdo, essa informação, e agradecer ao Dr. Paulo por estarmos aqui, e até o nosso próximo episódio. Forte abraço e até lá. Um abraço.